Eu nasci em Leiria em 18 de junho de 1944. Portanto, vivi sempre praticamente em Leiria, sempre. À parte o serviço militar, fiz 40 meses de tropa, coisa que as pessoas hoje não fazem, e desses 40 meses tive 22 meses na Guiné. E, portanto, de resto, trabalhei para uma empresa do Porto durante 38 anos, ligada à área comercial, e vivi sempre em Leiria. Aqui casei, aqui constituí família, casei, constituí família e tenho 3 filhos e tenho netos. E continuo a viver em Leiria. O que é que fez ou faz profissionalmente? Eu estive ligado à área comercial dos plásticos, numa empresa ligada ao Porto, do Porto, que foi praticamente a iniciadora da indústria de plástico em Portugal. A empresa, posso dizer agora o nome, Augusto Guimarães Irmão, e onde eu trabalhei sempre. Foi o meu único emprego depois de vir da tropa. E reformei-me da empresa. Como disse, tive 38 anos a trabalhar nessa empresa. Perfeito. Então, voltando um bocadinho atrás, naquilo que foi o seu percurso pessoal de vida, o Sr. António disse que nasceu aqui em Leiria. Mas Leiria. Sempre vivi em Leiria. Perfeito. Então, nos tempos antes do 25 de Abril, para nos contextualizarmos, finais da década de 60, princípios da de 70, como é que categoriza o ambiente político aqui em Leiria, antes do 25 de Abril? É um ambiente que praticamente igual a todo o país, não havia liberdades. Eu estive ligado, depois de vir, o meu pai sempre foi um grande republicano. Eu, curiosamente, não sou republicano, mas estive em jantares de republicanos, porque eram manifestações anti-regime. Isso mais ou menos em que ano, sabe-me dizer? Mesmo antes de ir para a tropa. Mesmo antes de ir para a tropa. Fui para a tropa em 76. Antes de 76 já havia manifestações. Entrava em manifestações que pudesse, na altura, ligadas à oposição, sempre. Estive também muito ligado ao Dr. Vasta Gama Fernandes, que é uma pessoa que foi um símbolo do antirregime aqui em Leiria. Fiz parte do ASP, da Associação Socialista Portuguesa, que mais tarde foi o Partido Socialista, e dei-me com gente boa na altura. O Dr. Vasta Gama Fernandes, ele, aqui em Leiria, estivemos em convenções, em reuniões do PS na clandestinidade, com o Dr. Salgado Zenha, com o Jaime Nunes, como é que ele se chama? O Pedro Coelho, o Jaime Gama, o Araújo Correia, os irmãos Cal Brandão, o António Macedo, e outras pessoas mais que... Mas, portanto, essas atividades políticas eram todas clandestinas? Sim. Ser clandestinas? Sim. Nós tínhamos reuniões... houve reuniões nacionais aqui em Leiria e também em Lisboa, no escritório junto em frente à penitenciária de Lisboa. Ainda da ASP ou já do Partido Socialista? ASP e depois já depois do Partido Socialista a ser formado na Alemanha. Havia uma pessoa também, vinham as pessoas, não só de Leiria, eu lembro perfeitamente do David Pinto, que era um homem ligado que vivia em Alcobaça, os irmãos Maldonado Freitas das Caldas da Rainha, que eram muito amigos do Mário Soares e que eram meus amigos já dos tempos da minha mãe, sobretudo, gente muito boa, gente
de que eu tenho saudades. E portanto, nós tínhamos reuniões aqui, tínhamos convenções aqui, no escritório do Dr. Vasco Fernandes, onde tivemos, e aí, sobretudo, nesses escritórios. De resto, outro tipo de reuniões, sem ser em Lisboa, em Leiria, não me recordo. Como é que se processavam essas reuniões clandestinas? As pessoas chegavam, portanto, começavam no escritório, as pessoas iam chegando, reuníamos, manifestávamos o que pensávamos sobre a situação, as intenções que existia no sentido do Partido Socialista se formar, como aconteceu mais tarde em Middelberg, penso eu. E eu, por acaso, não fui, porque na altura, eu era para ter ido na altura, mas não fui, não interessa. E, portanto, eram reuniões que duravam o dia inteiro. Discutia-se a situação do país, o que é que nós podíamos fazer, o que é que nos permitiam fazer, o que é que nós, além disso... olha, era um encontro de gente que pensava o país para o futuro. E como é que classifica político ou ideologicamente a ASP nessa altura? A ASP, portanto, foi o embrião do Partido Socialista, não é? Eu, pessoalmente, quer dizer, o Dr. Vasco Fernandes era uma pessoa que era amigo do meu pai e é muito amigo da nossa família, e eu sempre tive uma certa ligação com ele, apesar depois de assistir ao 25 de Abril, ele continuou no Partido, ele continuou no Partido Socialista e eu saí na altura, porque não concordei com o programa do Partido Socialista, normalmente a sua vertente marxista. E depois estive ligado ao PSD bastantes anos, no tempo de Sá Carneiro, e fiz parte da distrital aqui de Leiria, e continuei a minha trajetória política militando no partido, e até que, quando o Marcelo Rebelo de Sousa e o Rui Rio foram presidente e secretário-geral do partido, eu, nessa altura, não me refiliei, porque havia uma obrigatoriedade de refiliação. E eu não me refiliei e fiquei como independente. Mas tive sempre uma ligação muito forte ao Francisco Sá Carneiro e ao Francisco Balsemão. Tive uma ligação muito forte com eles. Mas falava-me aí de uma certa componente marxista no programa do PS. Sim. E da ASP também? ASP? Sim. No fundo, a ASP, o Partido Socialista é o embrião da ASP. Mas a ASP já tinha algum programa político à época ou ainda não? Havia um jornal, era o Portal Socialista, havia um jornal, uma clandestinidade, que nós recebíamos. Portanto, havia essa vertente. E houve muita gente que não concordava com isso. Mas como era o único espaço de liberdade efetiva que existia anti-regime, neste caso na clandestinidade, as pessoas aceitavam isso. Aliás, por exemplo, houve gente que esteve ligada ao Partido Socialista, por exemplo, aquele grupo do Porto, do Santos Silva, do doutor, o pai deste, Artur Santos Silva, o doutor Artur Santos Silva, pessoas que estiveram ligadas à candidatura de Humberto Delgado, Olívio França, isso tudo, que foram para o PSD, precisamente o Miguel Veiga, porque devido a essa componente marxista com a qual nós não concordávamos. Aliás, o tempo veio-me dar razão, porque hoje já não se fala nisso. Praticamente já nem se fala nisso. Sr. António, diga-me uma coisa. Falou aí de uma figura que tem sido referida muitas vezes aqui durante o dia, o Dr. Vasco Fernandes. Um homem... Qual foi a sua importância? Aqui muito grande, mas foi maltratado por PS. Eu acho que ele era, no fundo, um símbolo da oposição a nível distrital, e quando houve as primeiras eleições, ele foi, de uma forma, foi um pouco ostracizado,
e foi relegado para quarto lugar na lista, na primeira lista das eleições, das primeiras eleições para a Constituinte. Primeiro foi o Jorge Campinos, não tinha nada a ver com a Leiria, mas como era amigo de Mário Soares, pá, de Paris, pá, puseram-no aqui como primeiro. Depois foi o Aires Rodrigues, que mais tarde foi dissidente do Partido Socialista. Pá. E depois foi o Calidás Barreto, que era o sindicalista. E só depois é que puseram o Vasco Gama Fernandes. Foi uma desconsideração enorme que lhe fizeram. Mas então, em termos conspirativos, o Dr. Vasco Gama Fernandes foi um homem bastante importante aqui. Muito importante e era respeitado. A nível da oposição era um homem respeitado. Ou seja, era uma figura consensual, então, entre todos. Nós, aquele grupo que se reunia aqui de Leiria, que conforme digo, também havia o Olímpio Cacela, pá, que era um homem aqui de uma freguesia aqui da Batalha, que é Reguengos, Reguengo Fetal, que foi amigo, tinha sido amigo do pai de Mário Soares, que era uma excelente pessoa, pá. Também vinha a essas reuniões, pá. E pronto, o Vasco Gama polarizava um espírito oposicionista em Leiria. Era ele. Na altura ligada, então, ao Partido Socialista. Ao Partido Socialista. Era ele que ele tinha muitas ligações ao Mário Soares, mas não sei, depois houve situações onde ele foi Presidente da Assembleia da República, depois não foi escolhido para voltar a ser, e ele acabou por sair do Partido Socialista. E depois ligou-se um pouco ao General Ramalhianos. Ao partido também do... Eu não sei se ele fez parte do PRD, não tenho agora, não posso, mas abandonou o Partido Socialista em divergências com o Mário Soares. Perfeito. Sr. António, diga-me uma coisa, a PIDE sinalizava esses encontros? Tiveram conhecimento? Sim, seguramente. Mas chegou alguém a ser preso, alguém a ser perturbado pela PIDE? Não. Nessas reuniões ninguém foi incomodado. Pessoalmente fazia o seu trabalho de sapo, viam quem é que entrava, quem é que não entrava. Por exemplo, eu tenho minha ficha na PIDE, essas coisas todas, porque as pessoas sabiam quem eram, que não eram, e como era no escritório do Vasco Gama Fernandes, que era no centro da cidade de Leiria, era facilmente identificado como um homem que polarizava em si um sentimento anti-regime, e representava isso mesmo. Perfeito. Sr. António, tem memórias ou ideias gerais das campanhas eleitorais durante o Estado Novo? Olha, a participar em alguma campanha nesse sentido? Vou dizer uma coisa, eu com 14 anos, em 58, quando eu fiz as eleições no Martalgado, o Martalgado ainda era casado com uma prima minha, com a Maria Iva. E eu com 14 anos ia ao gabinete que representava o General Delgado, que era os escritórios do Dr. Alberto Ferreira, que faleceu prematuramente, que era um homem também de prestígio, e um grande oposicionista e um homem de bem. E eu com 14 anos estou a ver o Martalgado chegar aqui a Leiria, e pôr a coroa de flores nos mortos da Grande Guerra, e depois ir para o Hotel Lis, onde houve um almoço grande de confraternização e de oposição. Como é que foi a entrada do General? Aqui fomos gente, era um mar de gente. Foi um mar de gente. E o monumento aos mortos da Grande Guerra era no centro, ali em frente ao jardim. Hoje já não está lá, já está noutro sítio, mas naquela altura era um mar de gente. E ao lado era o antigo Hotel Lis, que também já não existe, que era praticamente a 100, 150 metros, onde ele depois foi. Eu estou a vê-lo a chegar à janela. As pessoas estavam cá abaixo. E ele, a primeira que chegou, abriu os braços. Povo, nunca mais. Foi uma coisa que eu memorizei e que nunca mais esqueci. Era um gesto simbólico. Era uma coisa fantástica. Eu acompanhei muito, eu sempre tive uma certa apetência para as coisas políticas. Eu acompanhei sempre muito essa eleição de 58. Por causa do meu pai,
Mas pertencia ao MUD? Ou a alguma Não, associação? nunca pertenci. O MUD é muito anterior, não é? Sim, claro. O MUD é mais, está ligado, é mais fixe de 40, pá. Quando foi da eleição no Norte de Matos. Por aí é que houve mais foi o MUD. Portanto, eu nessa altura, eu nasci em 44, não tinha qualquer. Perfeito, Sr. António. Diga-me uma coisa, como é que se sentiam os efeitos da guerra colonial aqui em Leiria, nessa altura? Em termos, vá lá, sociológicos, como é que se percepcionava a guerra colonial aqui em Leiria? Sabe que naquela altura, portanto, as pessoas, havia aqueles que não iam para o ultramar, que não queriam ir para o ultramar. E que não foram, que desapareceram. Tive muitos amigos que se foram embora e que não quiseram ir para o ultramar e emigraram e saíram clandestinamente, isso tudo. Eu fui. Eu não fui fui para a Guiné, mas havia um sentimento, quer dizer, sabe, não havia uma grande participação política na altura. Nós temos de ser corretos. Pá. Não havia uma grande participação política das pessoas. As pessoas eram contra, não gostavam e tal, mas as pessoas também tinham medo de falar. Pá. Só aquelas pessoas que estavam mais politizadas, essas é que abriam e falavam, não é? Do resto, as pessoas não falavam. Mas, portanto, o espectro do regime pairava, então, sobre as pessoas e condicionava-as a não organizar-se? Pois, seguramente. Perfeito. Só quem tinha realmente um ambiente familiar em casa que fosse propício a dizer mal do regime é que tinha uma certa consciência política. Não tínhamos dúvidas a esse respeito. Nós tínhamos o meu grupo de amigos, era tudo da oposição, essas coisas todas, mas tínhamos a intervenção que poderíamos ter na altura. Perfeito. Indo agora, então, de encontro ao 25 de Abril de 1974, ao dia, lembra-se desse... Muito bem. Que memórias é que tem desse... Tenho uma memória fantástica, porque, olha, eu estava doente nessa altura. E a minha mulher estava a dar, tinha dado aulas para o liceu na altura, e ela veio ter comigo ao quarto a dizer que tinham prendido o Marcelo Caetano. Nunca me esqueço disso, foi as palavras dela. E eu lembrei-me do meu pai, olha, e chorei. Pá. Chorei porque foi um sentimento de... Quer dizer, naquela altura foi um sentimento... Vem do coração, sabe? O dia que nós esperávamos que um dia pudesse acontecer estava à nossa frente e estávamos a vivê-lo. E eu lembrei muito do meu pai, porque o meu pai foi um grande oposicionista e que nunca pôde ter uma grande atividade política porque era funcionário público. Como é que se chamava o seu pai? José Júlio da Silva Azucte. E eu lembrei-me dele. Pá, e ele teria merecido viver esse dia, mas a vida é o que é. De resto, depois houve uma grande participação cívica na altura, a seguir ao 25 de Abril. Havia uma certa liberdade para as pessoas não se conheciam, mas abraçavam-se. Eu não vivia conforme esses dias porque eu estava doente e não podia sair de casa. Pá. E tive de estar cerca de um mês em casa e não podia sair. Mas naqueles dias era uma euforia. Pá. Toda a gente, a maior parte das pessoas aceitaram aquele dia. Aceitaram aquele dia. Durante a semana que seguiu ao 25 de Abril, até ao 1 de maio de 1974, operaram-se já algumas mudanças político-sociais aqui em Leiria, como, por exemplo, as autarquias, o poder local... Na altura, as câmaras demitiram-se, não é? As câmaras demitiam-se, depois houve uma comissão administrativa que até às eleições autárquicas, às primeiras eleições. Quer dizer, foi consensual, sabe? Eu acho que o 25 de Abril foi consensual. À parte alguns grupos de pessoas sérias, algumas que eu conhecia, eu tive amigos amigos do meu pai, isso tudo, que era gente séria e que era contra o que se passou.
Mas era gente séria, pá. Era gente séria. Não era gente que se amanhava, digamos assim, em um português corrente. Era gente boa, pá, e que devem ter sofrido muito. Sofreram muito porque nunca se viram do regime, mas acreditavam no regime, está a perceber? E muitas delas não acreditavam nas polícias políticas que faziam isto ou aquilo ou aquilo outro. Era gente boa, pá. Agora, o que se passou depois disso também, até ao 25 de novembro, foi uma coisa tremenda o que se passou. Então, ainda esse período, e entrando já nesse período, lembra-se do dia 1 de maio de 1974? Lembro. Como é que foi celebrado aqui em Leiria? Foi celebrado com gente na rua, uma grande festa. Pá. Veio pessoas... aqui alguém do MFA ou não? Eu, nessa altura, eu creio que não veio ninguém do MFA. Eu estava em casa, conforme digo, estava doente, mas houve uma grande manifestação no antigo Ateneu. Sabe dizer quem é que discursou nesse dia? No dia 1 de maio? Sim. Se é que existiram discursos. Eu não lhe posso dizer, quer dizer, eu sei que houve uma grande manifestação em que o filho do Dr. Vasco da Gama Fernandes, o Vasco Fernandes, falou nessa altura. Agora, exatamente, como eu não estava lá, pá, como eu não podia sair de casa, não me recordo exatamente quem foram as pessoas que eventualmente falaram. E quais é que são as primeiras impressões em relação ao movimento das Forças Armadas, a seguir ao 25 de Abril, por parte da população leiriense? Quer dizer, entre o 16 de Março e o 25 de Abril, havia uma expectativa de que algo iria mudar. Isso existiu. Mas a seguir Os 16 de Março, mais tarde as pessoas pensavam, e eu penso isso também, que o 16 de Março era mais purista. Era menos... Não terá tido a envolvência do Partido Comunista. É o que eu penso. E talvez por isso tenha abortado. Isto é uma percepção que eu tenho. E depois de muitas conversas que tive com pessoas, aquele grupo do 16 de Março era mais... Não estava ligado ao Partido Comunista. Não estava ligado ao Partido Comunista. E porquê é que abortou exatamente? Ainda não se fez a história verdadeiramente disso. Mas que abortou. E só depois, no 25 de Abril, é que apareceu outro movimento, que foi para a frente, em que a ala mais radical do partido, do movimento das Forças Armadas, assumiu o poder, não temos dúvidas. Depois há todas aquelas nuances que se seguiram a posteriori, pá, até ao 25 de novembro, pá. O que se passou no verão quente foi uma coisa inacreditável. Pá. Eu vivi esse verão quente. Eu sei o que é que se passou no verão quente. Então, mas antes de irmos ao verão quente, que também quero fazer algumas perguntas sobre isso, ia-lhe perguntar o seguinte. Logo a seguir ao 25 de abril de 1974, ocuparam-se alguns terrenos agrícolas aqui em Leiria? Aqui não. Não? Aqui não tenho ideia, aqui não. E teve conhecimento de algum tipo de greves ou de manifestações aqui em Leiria por parte dos trabalhadores da região? Não tenho ideia assim de algo muito anormal nesse aspecto. Não tenho. É possível que tenha havido, olha, por exemplo, na Marinha Grande houve situações. Houve situações em que administradores de empresas ou coisa assim, mais ligados ao regime, tenham-se saneamentos. Houve aqui... De resto, aqui em Leiria, não tenho ideia. Eu na altura, olha, por acaso eu até fazia parte de uma comissão, que era o Dr. Rocha Silva, na altura governador civil, para analisar essas situações, da qual pertencia o Osvaldo Castro, que era uma pessoa do PC, morreu já, faleceu, depois foi para o PS, de que eu era amigo, e tínhamos conversas sobre isso, mas aqui em Leiria, propriamente dito, na Marinha Grande, houve situações, na Ivima, houve uma certa política de terra queimada e que causou problemas em muitas empresas.
Isso se houve indiscutivelmente. Perfeito, Sr. António. E, por exemplo, aquela empresa, os irmãos Stephens, também houve, também expulsaram o administrador. Foi ocupada essa empresa? Foi praticamente ocupada. E era um homem que lá estava à frente disso, que era um engenheiro Santos, que era um homem sério. Era um homem sério. Pá. Não era um homem de políticos e tal, mas era... olha, mas a Marinha Grande sempre foi uma terra de grande convulsão, não é? Desde o passado, isso tudo. E, portanto, havia uma certa... Era a parte mais politizada, que o Partido Comunista, pá, tinha muita força na Marinha Grande, pá, e, portanto, manobrava um pouco essa situação e criou algumas situações de injustiça até. Perfeito. Sr. António, diga-me uma coisa. Uma vez que esteve ligado à fundação do Partido Socialista, acompanhou esse processo de legalização do partido em 1974, no outono de 1974? Outono? Sim. Não, porque nessa... repara Ou seja, uma coisa, em 74, eu a seguir ao 25 de Abril, aconteceu o 25 de Abril. A partir daí eu afastei-me, por causa da situação que eu não concordava com o programa do partido. E, portanto, no dia 10 de junho, convidado por algumas pessoas que insistiram comigo, eu tinha uma visão social-democrata da sociedade, na altura, e eu aderi ao PPD. O nome PPD é um nome que, pronto, foi o nome escolhido na altura porque apareceu outro partido que pretensamente de cariz social-democrata. E, portanto, para não haver confusões dos dois partidos, resolveram fazer o Partido Popular Democrata. E eu dizia assim, partidos são todos, popular também, democratas também dizem que são. E, portanto, isto não faz sentido. Felizmente, que eu na altura até falei com o Magalhães Mota sobre isso, e com outras pessoas, e o partido mais tarde, quando o outro partido se eclipsou, não tinha meios para subsistir, nem tinha apoio popular para nada, foi possível mudar o nome do partido PPD para PSD. E eu fiquei satisfeito com isso, na altura. então, mas acompanhou de perto a legalização do PPD? Eu fiz força para isso. Claro que uma pessoa, naquela altura, as pessoas em Lisboa controlavam mais a situação. Mas eu lembro de uma reunião que houve aqui com o Magalhães Mota e ele dizia, pá, você não está a falar sobre isso, eu concordo consigo, mas foi feito um investimento de tal ordem no PPD que agora é difícil. Mas o que é certo é que mais tarde o nome do partido foi mudado. Perfeito. Então, diga-me uma coisa, a data da Assembleia Constituinte estava no PPD? Estava no estúdio. Lembra-se desse dia, das eleições para a Assembleia Constituinte? Muito bem. Eu estava numa mesa, foi uma coisa espantosa, que aquilo eram bichas para as pessoas votarem. Era uma novidade, era também o perigo, na altura, da parte esquerdista, do MFA e do Partido Comunista, que tinha força na rua, porque depois veio-se a verificar que o resultado eleitoral não correspondia àquilo que eles diziam que eram. E pronto, e foi fundamental para a democracia haver as eleições, porque as eleições tiveram em perigo de se realizar. E foi fundamental que as eleições tiveram uma participação fantástica, extraordinária, e verificou-se qual era o real peso do Partido Comunista. Então acha que os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte condicionaram o desenvolver da Revolução e o desenrolar? Isso não tenho a mínima dúvida, mas depois, repare, depois houve o verão quente. O verão quente, o que é que se passou no verão quente, com o Hotel Sarava de Carvalho, com as manifestações, tomaram conta do Rio de Paço. Eu lembro-me, nesse verão quente, em que o PSD e o PS estavam juntos na defesa dos valores democráticos, e o Sá Carneiro e o Mário Soares vieram para a Leiria.
E eu estou a ver, o Sá Carneiro veio para aqui, para a sede do PSD, aqui em Leiria. E depois nós fomos pô-lo. Isso em que mês, já agora, Sr. António? Diga? Em que mês? Em que mês de... Isto foi na altura de agosto, por aí. Estava em pleno verão quente. Foi o verão quente. E o Sá Carneiro, o Mário Soares e o Sá Carneiro saíram de Lisboa. Porque Lisboa era uma fogueira. E que eles tiveram receio de, eventualmente, as suas próprias vidas. Pá. E então foi resolvido que tanto do PS como do PSD, na altura tínhamos uma boa ligação nesse aspecto, que o Mário Soares e o Sá Carneiro deviam ser de Lisboa. O Mário Soares tinha ligações à Leiria, e teve, aqui nas Cortes, o pai dele. E, aliás, a Fundação Mário Soares, além de ser em Lisboa, é aqui, em Leiria, nas Cortes. E ele veio para cá. E o Sá Carneiro também veio para cá. Veio acompanhado de um carros que vieram cá pô-lo, ele esteve aqui na sede, e depois nós fomos pô-lo a Coimbra, e depois em Coimbra que levaram-no para o Porto. Foi um momento inacreditável que se viveu. Mas ainda mas agora, aqui esteve à beira, porque o país esteve à beira de uma guerra civil, uma coisa terrível, foi uma coisa tremenda. Então, nesse sentido, como é que era o ambiente sociopolítico aqui em Leiria nesses tempos, do verão quente? Era um ambiente Era um ambiente complicado, sabe? Viver-se aqui. Não é porque havia manifestações, havia cortes de estradas, havia essas coisas todas. Foi um ambiente, até ao 25 de novembro, foi uma coisa inacreditável, o que se passou. Sobretudo desde agosto até ao 25 de novembro, foi fundamental. E nessa altura, no 25 de novembro, eu já relatei isso numa entrevista que dei. Eu estive muito ligado. Olha, e o Mário Matias, que está aí, que era do PS e sabe bem, quando foi tomada a base, no dia 25 de novembro, pelos paraquedistas que vieram de tanques. Refere-se a que base, Sr. António? Diga? A que base militar a que se refere? Montreal. E foram os paraquedistas de tanques que vieram para aqui tomar a base. E foi a mulher, à altura do comandante, eu já referi isso, que telefonou na madrugada, por volta de 7, 8 da manhã, ao Tomás Oliveira Dias, que era o presidente distrital da Leiria, a pedir uma manifestação junto à base, porque os paraquedistas tinham tomado conta da base e prenderam os oficiais todos, foi tudo preso. Nós reunimos-nos, nós com o Partido Socialista, e fundámos aqui um movimento tremendo na Popular, foi uma coisa, com os sinos a tocar. Nós fomos, este sino aqui, esta torre cineira, isto badalava como se fosse o faroeste. Pá. É uma espécie de chamamento. Uma coisa fantástica, as lojas a fechar, tudo. Aí é que foi uma coisa fantástica. Mas isso no dia 25 de novembro? No dia 25 de novembro. Foi uma coisa fantástica. Mobilizámos as nossas gentes, todos para a base. O Partido Socialista, o mesmo, autonomamente, cada um fazia o seu trabalho, mas estávamos juntos no mesmo propósito. E o Partido Comunista Português? O Partido Comunista, ao princípio, foi para a base, sobretudo ali da zona da Marinha Grande. Mas a partir de certa altura, aquilo não estava a correr como eles pensariam. E demandaram, foram-se embora. Mas a base estava ocupada, continuava ocupada, pelos paras. E o segundo comandante era o Nazário, o tenente-coronel, que eu conhecia muito bem, morreu passado uns tempos, estupidamente, o avião, um F-76, caiu aqui no mar, num temporal, e ele nunca mais apareceu. Mas era uma excelente pessoa. E nós fizemos uma manifestação brutal junto à base, nós e o PS. Aquilo era a base, foi realmente cercada pelo povo, com os paraquedistas lá. Eu estou a ver, em frente à base, os paraquedistas formados, pá, de metralhadoras, pá, e eu fui a única pessoa que entrei dentro da base, porque o segundo comandante, de certa altura,
quis falar com alguém dali. E a única pessoa que o Nazário conhecia ali à frente, que era o tenente-coronel, era eu. Conhecia-me a mim. E eu estou a olhar, anda cá, pá. Então. E que ambiente é que encontrou lá dentro do Uma coisa fantástica. Foi um momento inacreditável. E os paraquedistas, nesta altura, estavam a ceder um pouco, porque os insultos, os impropérios, a pressão sobre eles do povo criou um ambiente neles que eles começaram a ter medo, apesar de eles é que tinham as armas. Eu entrei, portanto, o Nazário chamou-me, pá, vem cá dentro, pá, que o Seabra, que era o comandante, quer falar contigo. Não era comigo, era com o representante das pessoas que ali estavam. E eu fui, e quando até na sala dos oficiais, pá, os chefes todos no chão, tudo preso, tudo ali, pá, sequestrados. E ele disse-me assim, olha, eu quero agradecer, que transmito às pessoas, pá, o que fizeram, foi extraordinário, pá, e que foi fundamental para que este movimento aqui abortasse. Mas agora há uma situação, é que eu vinha-lhes pedir se vocês deixavam sair os paraquedistas com armas. Porque, sabes, isto é uma tropa de elite, pá, e eles saírem sem armas, pá, é uma afronta para eles, sentem-se... Até do ponto de vista de hierarquia militar. Pois, de hierarquia militar. E eu disse, olha, eu defendo por mim, mas posso chegar lá e vou falar ao povo. Acabei, entretanto, o Nazário disse, olha, não te importas, vais ali ao centro de comandos porque o Moraes e Silva, que era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer falar contigo. Não era comigo, era com o representante das pessoas que estavam ali. Chegou a falar com o Moraes e Silva? Quando eu me dirigia para o centro de comandos, aparece o comandante dos paras. Estou a vê-lo, com uma G3, Capitão Marçalo. Eu relatei essa situação numa entrevista que dei, e eu ia com o Major Neves, que era o chefe de segurança da base, que morreu há pouco tempo. E ele, como me viu, disse-me assim, eu ouço saber quem você é, porque um dia devemos ajustar contas, que vamos esquecer as palavras dele. Eu disse assim, mas olhe bem para mim, pá, porque eventualmente pode cometer alguma justiça, pá. A gente está a falar um dia, bem, pá, mas sabem que na altura a gente não tem medo, sabe? Eu não senti medo nenhum. Quer dizer, não me sentia coçado de nada. Parece que estavam numa missão de vida ou de morte. E entretanto, ele foi-se embora, não me deixou ir para lá, falar com o Moraes e Silva, não me deixou ir. Você não tem que passar para aqui, você não passa para aqui, tal, não sei o que mais. E então eu voltei para onde estava e estive para aí umas 2 horas dentro da base. Fui o único que se viu que entrou dentro da base. E eu vim comunicar o que é que se passava, que o movimento revoltoso aqui tinha abrotado e que havia um pedido do expresso do comandante da base para que os paraquedistas pudessem sair com armas, porque seria uma afronta para eles saírem desarmados para uma tropa de elite e tal. E assim foi. E eu estava, e assim foi. Aquilo demorou ainda mais de 1 hora, porque eles tiveram, a base é muito grande, são quilómetros lá dentro. Eles tiveram que recolher todos os paraquedistas que estavam nas vigias, para isso tudo. Tivemos mais de 1 hora para a espera. E eram para as 5, 6 da manhã, bem umas 5 da manhã. Um frio do caraças, com fogueiras ali. Pá. Naquela altura, hoje não estava assim. Mas eles saíram, e eles saíram por uma porta, com os animogos, nós de outra porta, eles a saírem e nós a cantámos a portuguesa. E dizia-me assim o José Manuel Borné, coitado, já morreu, um grande amigo meu, que foi deputado da Constituinte e que trabalhava na Marinha Grande, e ele dizia-me assim, estamos a fazer história. E eu disse assim, e estávamos a fazer história. Foi ele que disse, estamos a fazer história, e estávamos a fazer história. Foi fundamental esse movimento.
esse movimento do 25 de novembro ali. Já agora, chegou a perceber-se de quem é que mandou sair os paraquedistas de Tancos? Ou não? Os paraquedistas, o comandante era o capitão Marçalo. Por exemplo, eu depois, através de um oficial da base, eu tentei, gostava de falar com ele, para passar destes anos todos. Mas depois então, esse meu amigo entrou em contato com a mulher e a mulher disse que ele não estava em condições, que estava mal e tal. E porque eu gostava de falar com ele. Depois de tudo que se passou, depois de tudo que passou, eu gostava de falar com ele. Mas, entretanto, isso não foi possível, porque, entretanto, ele veio a falecer, pá, e tive pena de não o ter encontrado noutras circunstâncias. E já agora, quem é que mandou desmobilizar os paraquedistas na base de Corte Real? Possivelmente foi o grupo em Lisboa, pá. Porque é evidente que, portanto, eles tomaram conta da base, ocuparam todos os pontos estratégicos da base, puseram os oficiais todos presos na sala dos oficiais, estavam todos por chão e tal, era uma coisa enorme. Pá. Estavam lá todos, tudo lá estava. Aquilo, muito ao fim do dia, já de noite, pá. Portanto, o movimento tinha fracassado e, portanto, deve ter havido, seguramente, ordens de Lisboa. Pá. Mas de quem, Sr. Tem ideia? Quem ganhou o 25 de novembro? Possivelmente, olha, o Moraes e Silva, por exemplo, que estava seguramente ligado diretamente à Força Aérea, quando era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea na altura. Pá. Porque há quem diga até que os paraquedistas saíram em antagonização com Moraes e Silva. Falava-se disso, mas isso falava-se que era um problema de... Possivelmente terá sido isso. Era para forçar... Que era um problema corporativo, não é? Sim, para forçar. Eu, por acaso, falei com um sargento de paraquedistas que estava lá, que tinha estado comigo na Guiné, que eu vi, e ele disse, a gente viemos para aqui porque isto era para demitirmos Moraes e Silva, nós não sabíamos para o que é que vinhamos. É possível, é possível. É tal movimento corporativo que fala, deve ter sido a gênese da situação. Simplesmente aproveitaram para fazer um golpe militar com outras consequências. E simplesmente nem demitir o Moraes e Silva, nem conseguiram dar um golpe que punha em causa a democracia. O próximo ano celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. Acho importante celebrarmos esta data. E o 25 de novembro. O Carlos Moedas foi o homem que disse que é preciso comemorar que Lisboa vai comemorar o 25 de novembro. Então acho que o 25 de Abril de 1964 tem a mesma importância que o 25 de novembro de 1964? Olha, eu digo-lhe uma coisa, sem o 25 de novembro nós não teríamos tido democracia. Repare bem, se os revoltosos, se as forças ligadas à extrema-esquerda tivessem tomado conta do país naquela altura, eu não sei o que é que teria sido este país. Isso não sei. Portanto, acho que o 25 de novembro é o complemento fundamental do movimento do 25 de abril. Porque não acredito que houvesse possibilidade naquela altura de haver democracia. Claro que hoje em dia, passados 50 anos, é diferente. Naquela altura havia uma União Soviética, havia outra correlação de forças, não havia... havia as nazis, havia os pactos de Varsóvia, havia isso tudo. Portanto, o mundo não era como hoje está, em termos de liberdade, a Comissão Europeia. Quer dizer, não sei o que seria, mas penso que podia ter sido um banho de sangue. Isso eu acredito que seja. O 25 de Abril é importante, foi importante. Mas sem o 25 depois do que se passou a posterior do 25 de Abril, se não houvesse o 25 de Novembro, isto era uma ditadura que nós teríamos tido outra vez. Eu digo-lhe só uma coisa.
o Carlos Moedas realmente é o primeiro homem que vem, de facto, pôr as coisas no seu lugar. E é preciso comemorar o 25 de novembro. O 25 de novembro não pode ser uma data esquecida.